Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades apresentadas no capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica, que tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre determinado assunto. Apresenta uma linguagem simples, relatando os fatos de uma forma artística, em tom crítico ou bem-humorado. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade da BNCC abordada nessa sequência didática é a EF03MA24 e a habilidade do SAEB é a H14. As habilidades destacadas se referem a resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situação de compra, venda e troca e a identificar e relacionar cédulas e moedas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composta pela atividade 1, eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro para uso em jogos e brincadeiras. Esses materiais serão necessários para que os alunos possam manusear, realizar trocas e identificar alguma das moedas do sistema monetário brasileiro. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, na prática de leituras do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitando nessa ação o desenvolvimento das habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 2 possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado no texto. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem esse momento para observar quais dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções necessárias. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Professoras e professores, é esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Dessa forma, ela também funcionará como um indicador, pois aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvam conteúdos matemáticos elementares. Fiquem atentos. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone "Quer saber mais?", que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente moedas do Sistema Monetário Brasileiro para serem usadas em jogos e brincadeiras. Esse material será necessário para que os alunos possam manusear, realizar trocas e identificar algumas das moedas do Sistema Monetário Brasileiro. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade prática proposta será realizada em grupos. Se desejarem, indicam aos alunos como devem informá-los de acordo com o objetivo que traçarem. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Durante o compartilhamento das respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realizem intervenções coletivas e/ou individuais. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a resolução da questão 1, orientem os alunos a permanecerem nos grupos. Durante o compartilhamento das respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realizem intervenções coletivas e/ou individuais. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso em jogos e brincadeiras, etiquetas autocolantes para a escrita de preços e embalagens de diferentes produtos de higiene, de alimentos, de produtos de limpeza, etc. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que envolverá situações de compra e venda, nas quais eles utilizarão os conhecimentos sobre o Sistema Monetário Brasileiro. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação dos grupos propostos, se desejarem, indique aos alunos como devem informá-los de acordo com o objetivo que traçarem. Durante a realização da atividade prática, observem se os alunos cumprem as regras determinadas e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva das questões 1 e 2, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar qual a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo abordado e realizem intervenções se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueça de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual e a esse conteúdo trabalhado. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente moedas do Sistema Monetário Brasileiro para serem usados em jogos e brincadeiras. Esse material será necessário para que os alunos possam manusear, realizar trocas e identificar alguma das moedas do Sistema Monetário Brasileiro. Realizem a leitura do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Expliquem o conteúdo abordado e, ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Para a formação de grupos proposta para a resolução da questão 1, orientem os alunos que retomem os grupos formados na atividade anterior. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas.
Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, envolvendo o conteúdo estudado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade é importante que observem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Realize essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento dos grupos demonstrarem como chegar às respostas, os incentive a se voluntariarem, espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que, nas observações feitas no decorrer da realização da atividade de 1 a 6 e da atividade interventora, fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.